Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que nos acolhe nos dois planos. Então vamos dar início com a nossa prece. Eu quero convidar a todos para a nossa prece inicial. O pessoal também ali de casa, o pessoal do Facebook, do Instagram, também se coloque à disposição para a prece inicial da nossa exposição doutrinária dessa noite. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas. Convidamos o nosso anjo da guarda, os mentores espirituais, os benfeitores, que aqui estão, que preparou este ambiente para nos receber com todo amor, com todo carinho. Já estão atuando em nós, cuidando de nós, recebendo aquilo que nós necessitamos neste momento da prece, neste momento da exposição, possamos receber essas energias, esses fluidos, essa paz, esse amor que vem dos nossos amigos espirituais. Vem nos acalmar, vem nos aquietar um pouco que seja nesse momento tão especial de estarmos todos aqui nesta hora. Cada um vai mentalizando, o que está mais precisando neste momento. Ou aproveite para agradecer e que possamos, todos nós, aprender um pouco mais com a exposição de hoje, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Obrigado a todos, obrigado equipe espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a quem nos assiste de casa, que estejam também conectados conosco e conectados com a espiritualidade maior. O tema da nossa palestra hoje, então, é Famílias Espirituais e Terrenas, um plano para a comunhão universal. Então, esse tema que hoje nos é proposto é um tema muito importante porque ele está ligado à nossa vida diária, né? Ao nosso convívio no lar, ao nosso dia a dia. Ou seja, nós vamos falar da família, que é o nosso objetivo maior, que nos une aqui novamente na existência. União entre a família espiritual e a família que se forma através da matéria. E uma das lições é aprendermos a valorizarmos essa família, valorizarmos esses núcleos de aprendizados e de redenção e de iluminação que Deus nos permite mais uma vez a união, para que nós possamos juntos, através da família, formar um núcleo familiar com um objetivo único de todos se elevarem. Vamos pensar a família tanto no âmbito material, no âmbito terreno, mas também vamos pensar a família no sentido mais amplo, que é na perspectiva espiritual das nossas famílias, através das orientações e das informações que nós temos através da doutrina espírita. Vamos falar também da finalidade maior da família, tanto no plano material, como também essa família que se expande através do plano espiritual. Então é algo que diz respeito a todos nós, nessa vivência cotidiana
na interação do dia a dia, com aquele círculo de corações que está mais juntos de nós, com aqueles corações que habitam a mesma casa que nós habitamos e que às vezes são os mais difíceis de conviver. Então, para que nós possamos também entender esse círculo de corações mais ampliados, ao qual todos nós estamos mais vinculados, que é a família espiritual, mais sintonizados com a nossa família espiritual, mas que tem aí também uma finalidade principal, que é elevar a todos nós, tanto os encarnados quanto os que estão desencarnados. Esses núcleos, um aprendendo em determinadas circunstâncias, um determinado grupamento aprendendo no plano espiritual e o outro grupamento aprendendo no plano espiritual, que é a finalidade maior da existência, que é, segundo Emmanuel, estarmos todos integrados na eternidade afora, a grande família universal, aos filhos de um mesmo Pai, entendendo-nos irmãos uns dos outros. Visam as famílias projetar esse grande plano de comunhão e interação com a família universal sob as bênçãos de Deus nosso Pai. O benfeitor Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, num dos capítulos que se chama Cooperação, ou seja, da lei de cooperação, que vigora no universo inteiro, não há como nós pensarmos na família sem pensarmos em cooperação, sem pensarmos nessa lei de cooperação, lei de auxílio mútuo, de interação, de laços. E nesse capítulo tem uma frase de Emmanuel que está muito relacionada a essa nossa reflexão de hoje. E ele nos diz assim: da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser entendido como uma grande cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Olhem que linda essa definição, nos falando da lei de cooperação, né? Cadeias de vidas que se entrosam na grande vida. E ele coloca a frase grande vida em letras maiúsculas, para nós entendermos que a grande vida é a vida divina, é a Deus nosso Pai. Então a nossa caminhada é para chegarmos um dia a integrarmos a família divina, a integrarmos o plano perfeito do Pai. Então esses laços, esses grupos, essas cadeias que vão se conectando a outras cadeias, que vão se juntando na medida em que vão subindo, que vão mudando os degraus da evolução, até que estejamos todos de fato entrosados na grande vida do nosso Pai, até que estejamos todos unidos pelos laços definitivos do amor universal, do amor eterno e sublime. Já sendo o amor universal por todos os seres, é o amor nos integrando a agrupamentos mais afeitos, mais afinados e mais sintonizados aos nossos corações, até que sejamos um dia habilitados à integração total em todo o universo. Essa é a essência e a finalidade da família. Desde a família material, física, aquela que estamos aqui vinculados na presente encarnação, como também a vinculação mais abrangente da família espiritual a qual nós pertencemos, que está também em processo de purificação, porque não é porque eles estão do lado de lá que eles já viraram anjos, que eles já estão santos, que eles não precisam mais progredir. Não, a gente desencarna e continua sendo exatamente o que a gente é. Então eles também continuam o processo de depuração deles, né? De purificação e de transformação, conduzindo-nos gradativamente a essas cadeias maiores e mais abrangentes. Então, para iniciar nossa reflexão, nós vamos recorrer ao próprio conceito que Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando ele fala do mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Então, o apreço, o valor que devemos dar aos nossos familiares, a essa oportunidade bendita que nós estamos tendo na Terra, novamente de aprendizado, de renovação, como a própria materialização e a concretização da misericórdia divina através da nossa encarnação. Que a misericórdia divina nos dá nessa vinda à vida à Terra o véu do esquecimento, para que estejamos mais habilitados à renovação de laços, à renovação de aprendizados, de valores, de relacionamentos
que nos permite reencontrarmos aí afetos e desafetos do passado, para que juntos possamos, na convivência, nas lutas depuradoras da convivência, nos desafios no que muitas vezes vão se apresentar, mas também nas alegrias imensas desse contato com corações queridos. Então, quantas vezes a gente recebe no ventre, nos braços, como filho, como irmão, como pai, os inimigos do passado, aqueles aos quais nós temos as nossas dívidas, aqueles aos quais muitas vezes nós não fomos bons. Aquela passagem conhecida de Jesus, quando Jesus fala diante da sua mãe, daqueles que lhes eram próximos, né? Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são as minhas irmãs? Quem são os meus irmãos? Não é porque Jesus desdenhava da família, dos amigos, dos que eram mais próximos a ele. Mas a partir dessa lição de Jesus, Kardec então nos traz ali no item 8 essa definição entre família material e família espiritual. Ou como Kardec chama, a parentela espiritual e a parentela corporal. Dizendo-nos basicamente que a família espiritual, os laços espirituais, são aqueles que essencialmente perduram, que vão se fortalecendo pela purificação dos seres e que vão perdurando e se afinando pela eternidade afora. Claro que ampliando-se na mesma medida em que novos seres vão sendo incorporados, né, a essas famílias, tanto a família espiritual quanto a família terrena. Ao passo que os laços materiais são mais frágeis em si mesmos, mas que também têm essa finalidade de ir aos poucos se consolidando em laços espirituais. Ou seja, se eu vim com um inimigo na minha família, esse inimigo não pertence à minha família espiritual. Mas o amor que eu criei entre eu e ele, e que ele criou entre nós dois, vai fazer com que lá no plano espiritual, talvez ele vá se tornar um membro da minha família. No plano espiritual ele pertencia a outra família e eu a uma segunda. E viemos juntos para a Terra. Mas nós criamos aqui um vínculo de amor, um laço de amor, que vai talvez levar ele para a minha família espiritual. E ele vai continuar unido àquela outra família. E a minha família espiritual aqui vai se unir também a essa. Então nós vamos lá na espiritualidade também ampliar o nosso círculo de convivência, o nosso círculo de progresso. E aí Emmanuel também faz essa distinção, como Kardec faz, de maneira interessante, quando ele define o termo família e parentela. Para Emmanuel, família é no sentido de família espiritual. A verdadeira família é no lado espiritual. E já a família terrena, ele chama somente de parentela. E ele diz assim, que por família nós entendemos já esses laços sagrados, esses laços eternos do amor que vão sendo consolidados ao longo dos séculos e que vão criando esses grupamentos, esses núcleos mais abrangentes de espíritos que pela afinidade, pela aproximação, pelos vínculos do passado, vão caminhando juntos eternidade afora, amparando-se mutuamente na evolução. E a parentela, por outro lado, é o cadinho de lutas, é o lugar onde se misturam as ideias, é a família. O cadinho é um recipiente onde se coloca várias misturas, né, de metais assim, e tal, e aí ele é aquecido a temperaturas muito altas e transforma esses metais, esses materiais que estão ali dentro em uma coisa só. E muitas vezes assim é a nossa família, né? Vêm seres um diferente do outro. Na adolescência, chega aquela parte ali da adolescência que é difícil, de repente eles começam a namorar e já trazem outros, já vão agregando outras famílias, se casam e já aí vem os netos e depois de um tempo parece que todo mundo é meio igual, né? As diferenças lá no final parece que acabam. É tudo uma coisa só. Então, para Emmanuel nos fala que a parentela, a família da terra, é o cadinho de lutas. É o nosso recipiente de lutas. Mas essa parentela está também destinada a se converter devagarzinho, se bem soubermos aproveitar e vivenciar essas experiências, também em família espiritual. Então, nós temos muitas vezes na parentela
membros da família espiritual já. Por outras vezes, temos na parentela membros, pessoas, corações, que estão destinados também, que virão a ser incorporados na família espiritual. Porque não poderíamos pensar também que esses laços que nos unem na matéria se dão ao sabor do acaso completo. Alguma coisa, algum projeto, alguma intenção, alguma determinação do alto existe para determinados corações se unirem pelos laços de sangue, pelos laços da matéria e pelos laços dos sentimentos. Não é o que acontece quando a gente se casa, que a gente forma uma nova família, que a gente adentra numa outra família, que uma outra família acaba adentrando na nossa. Então e tudo isso existe uma finalidade. Então Emmanuel nos faz essa distinção, a mesma que Kardec faz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, entre a família espiritual e a família material. A grande ideia é que esse núcleo estreito da família material vai estar a serviço da ampliação, da purificação e da consolidação da família material, da família espiritual. Nós não estamos aqui só por nós estamos aqui por mais alguém. Que esse núcleo mais ampliado no qual estamos inseridos, que também vai nos conduzindo a mais amplas perspectivas, a mais amplos entendimentos de família, na medida em que vamos depurando os nossos sentimentos, ampliando a nossa capacidade de amar e de nos enxergarmos como irmãos nessa grande família universal. Então é o que Jesus também vai nos dizer através do Espírito Neolúcio no livro Jesus no Lar. Quando Jesus exalta a importância do lar, a importância da família, a importância dos corações que estão ali reunidos, a importância que tem uns para os outros, no qual Deus nos colocou nesse núcleo para um aprendizado santo, para a elevação do espírito. E Jesus ali apresenta ali a importância desse núcleo, dessa célula fundamental da sociedade e da humanidade, é a família. Jesus nos diz que o lar é essa escola de almas, templo no qual a sabedoria divina vai aos poucos nos habilitando para o grande entendimento da humanidade. Ou seja, essa célula fundamental na qual estamos inseridos, a família material, ela tem uma finalidade. É esse núcleo de aprendizado, de depuração, de purificação, para que possamos aprender ali, entre 2, 3, 4, 6 corações que estão ali mais juntos, estamos juntos ali para aprender a desenvolver um amor que renuncia, a capacidade de pensarmos para além de nós, a capacidade de irmos além do nosso egoísmo, pensar nos outros, pensar no próximo. É na família que a gente aprende isso, né? É na família que a gente deixa de querer as coisas só pra gente e a gente passa a querer para todos que coabitam ali conosco, né? É como se o alto, na sua misericórdia, sabendo de tudo que tudo se dá de maneira gradativa, nos desse um curso mais intensivo, uma escola mais particular, com esses poucos corações que habitam junto conosco, né? Colocando-nos ali também junto de corações jamais afinizados com o nosso, para que tenhamos também sustentação e amparo, nos habilitando pouco a pouco para que possamos entender esse amor, essa fraternidade, para entendermos o perdão, a compreensão, também para outros corações mais além desse pequeno núcleo familiar. Então é um processo gradativo da misericórdia divina, que vai nos educando nessa escola primária que é a família, numa escola específica e direcionada para que estejamos cada vez mais habilitados para a escola maior da família universal. Mas se nós não conseguimos ainda desenvolver, manter e cultivar a paz nesse núcleo tão pequenininho que é o nosso lar, como é que nós podemos desejar isso, querer isso para a humanidade? Nesse mesmo livro, Jesus nos diz que a paz que tanto ansiamos em nível coletivo, ela começa sob as telhas que nos acolhemos, entre 4 paredes, nesse reduto familiar da família material.
A paz do mundo começa na paz da minha casa. A compreensão do mundo começa na compreensão do meu lar. Amparados que estamos também pela família espiritual que segue patrocinando nossos projetos de renovação, que segue nos auxiliando nessa jornada. E se soubermos bem aproveitar essa circunstância nesse núcleo mais estreito, para ali aprendermos a conservar e cultivar a paz, ela então vai irradiando da minha casa para a minha vizinhança, para a minha comunidade. E a gente vê tantos exemplos de comunidades que são tão pacíficas e tantos exemplos de comunidades que são tão violentas, né? Parece que isso é realmente contagioso, né? A gente vê muito isso na prática. Até que um dia então venhamos a abarcar toda a humanidade neste mesmo clima de paz e de fraternidade. Uma vivência adequada na família material é uma vivência que vai se irradiando, que vai também contagiando outros núcleos. Para além desse núcleo estreito, vai aos poucos inserindo e infundindo esses bens na família humana. Novos valores, novas propostas, mais luz, mais paz, mais fraternidade e mais amor. É o que aprendemos também com os espíritos, nas questões 774 e 775 do Livro dos Espíritos, dentro da lei de sociedade, que é esse recurso fundamental para a evolução do espírito. Não há evolução sem cooperação, sem convivência com os outros, sem o aprendizado das relações, sem descobrirmos em nossos corações essa ciência do relacionamento, essa ciência de cultivar simpatia e amizade, de fazer laços duradouros. Sem esses laços não há evolução para o espírito. Sem vida social que começa na vida familiar. Então, na questão 774, os espíritos dizem a Kardec que os laços familiares tornam mais apertados os laços sociais que visam o progresso dos seres e das coletividades. E na questão seguinte, prosseguem os espíritos dizendo, diante da pergunta de Kardec, quando ele pergunta quais as consequências do afrouxamento dos laços familiares para a sociedade como um todo, e a resposta dos espíritos é curta, simples, mas bem importante. Eles nos respondem uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, se esse núcleo mais estreito da família material, se não tem sido ali aproveitadas as oportunidades que nos são dadas de transformação e de renovação, esses laços não bem formados, não bem consolidados, eles vão alcançando a sociedade como um todo. E nós vamos tendo essa recrudescência do egoísmo. Ou seja, a recrudescência, o egoísmo vai tomando forma, vai crescendo, vai tomando conta. E a gente tem visto muito isso no nosso mundo atualmente, né? Veio a pandemia e a gente achava que as pessoas iriam sair diferentes, e a pandemia está indo embora e as pessoas continuam as mesmas, né? Muita gente ainda mais egoísta do que era quando tudo começou. E por quê? Por que, se não estamos conseguindo lidar com o egoísmo dentro do pequeno núcleo de 2, 3, 4, 6 corações? Quem dirá em termos mais abrangentes, né? Pensar de fato na coletividade que é a proposta de empenho e de amor que o Evangelho nos apresenta. Então, daí, esse fundamento espiritual muito importante da família material, enquanto núcleo de aprendizado, que, se bem aproveitado, vai irradiando-se para toda a família humana. Núcleo esse que também é sustentado pela família espiritual, porque é por aqueles corações que nos são caros, que permanecem na vida espiritual. Nós não estamos caminhando sozinhos. Naqueles momentos em que dá aquele tumulto lá dentro de casa, que dá aquelas tempestades lá dentro de casa, nós não estamos sozinhos. Além de sermos amparados por Jesus, nós somos sim amparados por espíritos que nos são queridos, que caminham conosco, que torcem por nós. E a gente está junto com eles nesse regime de troca, de revezamento. Ora nós estamos aqui na carne e eles estão nos ajudando do lado de lá. Ora nós estamos do lado de lá e eles estão aqui na carne e nós estamos ajudando eles, assim, e assim por diante. E assim vão se dando essas interações de apoio e de amparo mútuo no grande e longo processo evolutivo pelo qual nós estamos passando. Aquilo que eu falei lá no início,
uma cadeia de vidas que vão se entrosando na grande vida. Essa é a proposta. A família é o núcleo que vai nos projetar a núcleos maiores em termos espirituais. Emmanuel nos diz no livro Vida e Sexo, no capítulo 2, intitulado Família, em uma mensagem muito interessante, que ele vai comentar os dois tipos de famílias, pelos laços materiais e espirituais. E ele nos traz uma consideração do Instituto da Família, dizendo: de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa que a constituição da família. Educadora por quê? Pela bênção do esquecimento, pela bênção da passagem novamente pelo âmbito da infância, pelo universo da infância cheio de oportunidades de renovação e de valores. Aquilo que a Patrícia falou na palestra da semana passada, da importância da evangelização das crianças, a importância da família agir enquanto a criança está ainda na tenra idade, ali onde você pode moldar o caráter, onde você pode moldar os gostos, os hábitos, as tendências, né? Então está aí a responsabilidade dos pais também, né? O espírito que aporta novamente na matéria recebe do alto a oportunidade de recomeçar, de refazer, de reconsiderar caminhos, de refundir hábitos, construindo hábitos mais felizes. Então tem a família material a grande função educadora. Lembrando que essa é a definição própria de Kardec sobre educação. O conjunto de hábitos adquiridos e a arte de manejar características. Então, quando o Instituto da Família Material bem se incumbe da tarefa que lhe cabe, ele alcança, ele possibilita essa educação e essa transformação do espírito, que culmina também em regeneração, ou seja, regenera as causas de aflições, de angústias, de desesperos, de coisas que nós trazemos das nossas vidas passadas, né? Purificando o nosso ser e construindo bases renovadas para a construção de um novo futuro, removendo ali as ervas daninhas, as raízes de amarguras. Como dizia o apóstolo Paulo, raízes de amarguras que muitas vezes vêm de séculos através de laços não bem trabalhados, através de equívocos perpetrados contra outros corações no passado. Então, o Instituto da Família nos permite ali o reencontro nosso com aqueles que nós não tivemos um passado tão feliz. Passando pela infância, o espírito tem uma oportunidade educativa tremenda. Então, atenção, papais, vovôs, que também muitas vezes são responsáveis pela educação, os tios, os próprios irmãos, né? Atenção com o que estamos fazendo com as nossas crianças. Daí também a importância magnífica, a importância fundamental da maternidade e da paternidade. Essa importância da condução de almas, que segundo Emmanuel é uma das mais grandiosas missões que é dado a um espírito receber na existência material. Então, a função educativa e também regenerativa pela possibilidade de reencontrarmos, amparados pelo véu do esquecimento, embora as tendências e as antipatias permaneçam muitas vezes, bem como as simpatias, né? Amparados por esse véu, reencontramos os afetos e desafetos do passado na mesma família, para que juntos possamos fortalecer os laços já harmoniosos. E possamos regenerar, refazer e refundir laços contrários, laços quebrados ou deteriorados em vidas passadas. Então a família é o instituto primordial que vai ter essas duas funções fundamentais, educar e regenerar. Na mesma mensagem, Emmanuel prossegue dizendo: na arena terrestre é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas nas esferas superiores se consagrem em resguardar e guiar aqueles companheiros de experiências volvidos à encarnação, para fins de progresso e burilamento. Ou seja, o que Emmanuel está dizendo é que essa família material ela vai ter também ascendentes na família espiritual.
desde os planos mais próximos da Terra até aqueles planos mais elevados. Então, assim, eu tenho sim espíritos elevados que gostam de mim, que olham por mim. Então, que nós nos lembremos deles também, né? Esses ascendentes nos planos mais superiores que seguem tutelando, que seguem amparando os espíritos que lhes são caros, os seus corações queridos nesse processo ascensional. Quem assistiu o filme Nosso Lar lembra da mãe do André Luiz, que morava lá num plano muito elevado, né? E aí ela vinha, ela descia dos planos dela para visitar ele, e depois ela vai reencarnar novamente, sendo que ela já não precisava mais reencarnar, ela vai reencarnar de novo, como esposa do pai do André Luiz, como mãe das meninas que ele desviou, para tentar colocar todos eles num bom caminho. Isso tudo pelo amor que ela nutria por eles, né? Então a família material, de modo geral, vai ter também esses ascendentes nas famílias espirituais. Até porque, às vezes, na família material, se tratem ali de espíritos que não têm vinculação no passado. Então, muitas vezes, a nossa família não quer dizer que nós temos vinculações, que eu tenho contas para acertar. Não. Talvez aqueles que estão junto comigo, talvez nós morávamos em famílias diferentes no astral, mas nós viemos para cá porque nós queríamos passar por uma mesma experiência, juntos, ou separados. Tipo assim, formar uma família junto com a qual nós pudéssemos passar por uma mesma experiência. Então não tem necessidade de eu pertencer a uma família. Mas o que vai acontecer? Vamos ser família, vamos desenvolver amor, vamos talvez ampliar o nosso círculo de família espiritual. A família espiritual desses seres vai estar amparando, vai estar sustentando aquele projeto reencarnatório de aprendizado e de renovação. É como Santo Agostinho vai dizer também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando ele fala dos laços de família, da ingratidão dos filhos, mas lá no final da mensagem ele diz que os espíritos formam essas famílias espirituais por afinidade, por simpatia e por vínculos do passado. Família essa em que os seus membros vão se amparando mutuamente no processo de ascensão, mas que por vezes permite o autodeterminadas enxertias de seres que não estão ainda vinculados àquela família na família material, para que tanto a família possa acolher aqueles seres e conduzi-los, ampará-los, renová-los e orientá-los, como também muitas vezes para aqueles seres que são ali enxertados possam aprender a valorizar muitas vezes a sua família espiritual, que não tem sido valorizada, ou os laços de família de outrora, que não souberam valorizar. Um exemplo para entendermos essas enxertias é quando um ou dois membros se diferem de uma família, né? E é muito comum a gente ver isso. Muito comum a gente ver numa família que todo mundo é certinho, que todo mundo caminha para o bem, não que sejam todos certinhos, né? Porque defeitos todo mundo tem, mas que são todos voltados para o bem, são todos voltados para o bem comum, para o trabalho. E de repente tem um lá que, como a gente diz, despinta, né? Que é diferente de todo mundo. E o contrário também, que existem famílias que é toda torta, às vezes, que caminha por caminhos errados, por caminhos do mal, e tem um lá dentro daquela família que é o que trabalha, que é o que luta, que é o que tapa os buracos, que eles fazem. Então, tipo assim, são espíritos que vêm nessas famílias que se diferem, mas que são necessários. Muitas vezes até nós mesmos nos sentimos diferentes, às vezes, dentro da nossa família, né? Nós nos afinizamos mais com uns, nos afinizamos menos com o outro, temos os mesmos gostos de alguns, não gostamos nem um pouco do gosto do outro, né? Então, Santo Agostinho diz assim: formam famílias que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se aí famílias unidas e homogêneas. É o que acontece quando ocorrem os casamentos, né? A enxertia de uma família na outra família. Então, geralmente, nós temos na família material representantes da família espiritual. E Santo Agostinho nos diz:
se nas suas peregrinações acontecem de ficarem temporariamente separados da família espiritual, mais tarde voltam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar somente para si, permite Deus que esses espíritos menos adiantados, ou espíritos estranhos, espíritos diversos, venham a encarnar entre eles, a fim de receber conselhos, bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, prossegue ele orientando, auxiliai-os, portanto, como irmãos. Esse é aquele ser difícil que às vezes mora sob o mesmo teto que nós, né? Então, acolhamos os defeitos deles e auxiliemos os defeitos deles também. E depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns desses náufragos que a seu turno poderão salvar a outros. Então, aquele que nós podemos fazer um pouquinho dele, um espírito um pouquinho melhor dentro da nossa família, mais adiante ele vai poder fazer por alguém outro também, por um outro espírito que esteja necessitado. Ou seja, no fundo o que Santo Agostinho está dizendo é que existem as enxertias entre essas famílias espirituais, que se dão muitas vezes na família material, em que espíritos de outras famílias são ali colocados, tanto para o aprendizado desse espírito, como para o aprendizado daquele grupamento de espíritos que o recebem. Ampliando assim essas famílias, ou seja, ampliando as famílias espirituais, vão se fundindo e vão criando pontos de ligação. Esse ser difícil que chegou na minha família, que se criou na minha família, que melhorou um pouquinho na minha família, quando volta para a espiritualidade, quando eu volto para a espiritualidade, eu vou lá para a minha família espiritual e ele vai lá para a família dele. Mas nós criamos um vínculo de amor. Então, nós vamos nos visitar, nós vamos criar novos ciclos também, fundindo as famílias espirituais. E assim vai se dando aí, à medida em que vão galgando os degraus para que alcancemos, enfim, o grande plano da unidade da família universal, que é o que Jesus quis dizer lá quando ele pergunta quem é minha mãe, quem são minhas irmãs, quem são os meus irmãos. E o próprio Jesus nos responde: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, estes são minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Não é que Jesus menosprezasse o laço ali com a sua mãe ou com aqueles que eram mais próximos. Não. É que ele queria apresentar desde lá já a finalidade última de todas essas cadeias de vida, a finalidade da família. Desde a mais estreita família que nós temos na presente encarnação, a esta mais abrangente, que é a família espiritual a qual estamos já vinculados há séculos. Tudo isso aponta para a grande família universal, que é a família dos filhos de Deus, daqueles que já entenderam e cumprem a sua vontade. Então, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, todo espírito que está se alçando a esse plano de entendimento e de comunhão com o Pai, ele já está adentrando nesse círculo mais dilatado, que é o círculo da família universal. Aí, quando nós atingirmos essa família universal, todos os títulos já haverão se perdido. O título de pai, de mãe, de irmão, de primo, de avô. Os títulos que vão permanecer pela eternidade afora são os títulos de amizade, de irmandade, de amor e de simpatia. E nesses planos já de unidade em que os seres passam a gravitar em torno do sol maior, que é Jesus. Ou, em síntese, em torno do próprio Criador e da sua lei. Aí já estamos no plano da família universal. Aí já ampliamos a nossa capacidade de afeição e que seguiremos sempre sob a tutela de espíritos orientadores e de espíritos superiores. Todos temos, então, no Instituto Doméstico, uma organização com origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários, não talvez aqueles que nós gostaríamos, que desejaríamos, mas sim os necessários, os fundamentais ao nosso próprio aprimoramento.
para a edificação de um mundo melhor. Ou seja, na família nós vamos encontrando o material propício às circunstâncias e às experiências fundamentais e as pessoas necessárias ao nosso progresso. Que, se bem aproveitadas, possamos construir um mundo melhor em nós mesmos e aos poucos irradiar esse mundo melhor para todo mundo lá fora. É assim que a gente vai vendo essa misericórdia do alto operando a partir desses espíritos superiores e jamais sublimados que vêm muitas vezes na matéria e nos núcleos familiares. Aqueles espíritos agregadores e transformadores. Espíritos que já poderiam estar caminhando em planos mais elevados, em outras experiências mais além, mas que voltam sobre os próprios passos, por amor, pelos laços consolidados. Voltam para estar conosco vez por outra, até mesmo na matéria, para conduzir muitas vezes um grupamento inteiro de espíritos a novos planos de entendimento. A mãe do André Luiz, como eu citei, né? Isso nos traz profundo consolo, profunda esperança, porque vamos entendendo que, no fundo, todos nós temos nos altiplanos espirituais espíritos que nos amam e que estão dispostos a imensos sacrifícios por nós, que talvez não estejam presencialmente, materialmente conosco, mas que seguem nos amparando a evolução e que certamente mais cedo ou mais tarde vão estar conosco até mesmo na matéria. Esses espíritos são como que flechas, são como pontes de luz que nos conduzem para mais perto de Jesus. Então a gente vai percebendo, através dessa visão mais ampliada que a doutrina espírita nos traz, realmente o valor, realmente a importância da família enquanto núcleo redentor, enquanto núcleo de regeneração, núcleo renovador do nosso espírito. É preciso que busquemos no Evangelho do Cristo desenvolver as virtudes e os valores que Ele ali nos traz. Saibamos de fato aproveitar essa circunstância, essa oportunidade que agora estamos tendo, que às vezes é o resultado, é o fruto de um planejamento de séculos. Quantos séculos nós demoramos, nós planejamos para estarmos aqui reunidos? Eu, meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, o meu marido, os meus filhos. Quantos séculos de preparo até que estivéssemos todos prontos para voltar ao mesmo tempo. O imenso sacrifício do trabalho incansável de espíritos o imenso sacrifício, o trabalho incansável de espíritos e mais espíritos que nos amam e que têm trabalhado por nós há séculos, muito antes que sequer tivéssemos despertado para o bem e para o amor. Mas eis que, enfim, que estamos agora na matéria, na família material, abençoados e iluminados por Deus e por esse conhecimento espírita, que nos traz responsabilidades ampliadas de como valorizar a nossa família e essa oportunidade que nós estamos tendo dentro dela, por mais difícil que ela seja. Aproveitando esse filtro depurador para converter em laços santificados, em laços renovados, que haverão de nos impulsionar a Deus. Que possamos construir na família material, de fato, afetos cada vez mais puros em nossa alma, que serão alavancas que nos conduzem a Deus. Aqueles que já são laços harmoniosos, que os tornemos ainda mais profundos, ainda mais vigorosos, ainda mais fortes dentro de nós. E aqueles laços que são ainda algemas, que nos prendem, que nos sufocam, que nos afligem, que nos causam angústia, que nos causam dor, que esses nós possamos aos poucos converter também em laços sublimados, que haverão de nos elevar a outros planos de vida, buscando o fato mais fundamental de o laço mais fundamental de todos, que é o laço para com Deus. É preciso que tragamos Jesus para o nosso lar, e a entrada dele é pela porta do nosso coração. Eis que Jesus está na porta do seu lar nesse momento. Em resumo, o nosso lar é com certeza a melhor escola em que podemos estar matriculados na Terra.
Por isso, sejamos pacientes e amorosos dentro dele. Procuremos sempre formar no nosso lar e com aqueles que coabitam conosco um ambiente propício ao progresso de todos. E mesmo que no lar, no ambiente doméstico, hajam dificuldades, hajam desarmonias, mesmo que por vezes a caminhada em família nos pareça difícil, não nos esqueçamos que não estamos sozinhos. Estamos acompanhados, afiançados e principalmente amparados pelo alto e por uma imensa família espiritual que torce por nós, que vibra por nós, que nos ampara de todas as formas possíveis, que nos ama e que nos auxilia para o nosso bem e para o bem universal. Vamos nesse momento nos preparar para a passe, então, vamos relaxar o nosso corpo, vamos cerrar os nossos olhos e vamos abrir o nosso coração. Vamos então cerrar os nossos olhos e abrir o nosso coração para receber tudo aquilo que nesse momento a oportunidade nos oferece. Abrir o nosso coração para que Jesus adentre nele. E que Jesus entrando no nosso coração, Jesus entre também no coração daqueles todos que vivem no nosso coração, que vivem no nosso lar, que compartilham a vida conosco. Que nesse momento Jesus adentre também no nosso lar material, na nossa casa, protegendo, abençoando. Que Deus adentre no nosso planeta Terra. Que sejam feitos os reparos necessários do coração e dos sentimentos dos homens. Que se derramem sobre nós e sobre todos aqueles que nós amamos, que partilham a caminhada conosco, as luzes divinas que agora recebemos através do passe. Que nesse momento Jesus preencha todos os espaços vazios do nosso ser. Que Jesus nos dê bom ânimo para continuarmos a caminhada evolutiva, para que continuemos nos elevando, para que continuemos unidos à nossa família espiritual e que ela esteja sempre olhando por nós. Que Jesus seja conosco nesse momento. Vamos agradecer por estarmos aqui, agradecer a espiritualidade amiga que age, que rege, que orienta o nosso lar, que ampara a nossa família. Que nesse momento as luzes divinas encham o nosso coração, a nossa mente, encham o nosso lar, a nossa cidade, o nosso planeta Terra. Que nesse momento as luzes de Jesus toquem nos corações dos homens que querem guerras. Que o nosso coração envie luz a esses corações perigosos. Que nesse momento esse local esteja repleto de luz e que nós possamos respirar essa luz e iluminar todo o nosso corpo. Que esses bálsamos sejam curativos, tanto para a nossa alma quanto para o nosso corpo. Eis que Jesus está na porta do seu lar nesse momento. Abre os teus olhos e vá ao encontro dele que te espera para entrar contigo no teu lar e lá permanecer. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos guie. Que amanhã já sejamos melhores que fomos hoje. Que Jesus caminhe conosco, que nos guarde, nos guie e nos leve sempre pelos caminhos que nos levam a mais próximo dele. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, eu só queria convidar vocês, terça-feira, a nossa casa esse mês fez 20 anos e a gente está oferecendo a todos que queiram participar na nossa primeira terça-feira do mês
a gente vai fazer o Evangelho no Lar aqui na Casa Espírita. É o Evangelho no Lar, nós estamos aqui fazendo para que todos que queiram vir participar e aprender, é uma oportunidade que nós estamos dando. Então, sempre, toda primeira terça-feira do mês, nós vamos ter o Evangelho no Lar aqui na Casa Espírita, às 20 horas. Vai ser presencial e online também. Quem não puder vir, pode também participar do Evangelho na sua casa. Quem quiser, a gente tem aqui o panfletinho para não esquecer. Se a pessoa depois quer continuar fazendo o Evangelho no Lar na sua casa online, eu vou deixar o meu contato, que nós temos um grupo online do Evangelho no Lar todas as terças-feiras. Aí vai participar todas as terças-feiras. Então, quem quiser, pega o panfletinho e eu dou o meu contato para incluir no grupo do WhatsApp. Tá? Então, todas as terças vai ter, às 21h30, o Evangelho no Lar. Você vai participar pelo MET, né? Aí o aplicativo, você vai baixar o aplicativo e vai participar com a gente no Evangelho no Lar. E esse que é da Casa Espírita é só uma vez por mês, aqui na Casa Espírita, tá? Então é uma oportunidade brilhante que nós estamos dando a todos os lares e as famílias, o pessoal ali de casa também. Eu peço desculpa que o pessoal do Face ali caiu, mas o Instagram, né, tá legal, o Face caiu. Mas quem quiser ali de casa participar, deixa o seu contato ali, que nós vamos incluir no grupo do WhatsApp, tá? E também as inscrições para o estudo da doutrina espírita também está aberto, e da evangelização também, tá? Quem quer se inscrever para trazer as crianças na evangelização, deixa o nome ali para a Luciane na biblioteca, tá? Então agora quem tem passe e quem não tem pode ir embora. Uma boa noite a todos. E uma boa noite para o pessoal do Instagram também.